Ora, muito boa noite. Boa noite, Ruth. Boa noite. Aqui estamos nós, Luizinha. Hoje, uma noite muito esperada, depois de tanto tempo de conseguir e depois de conseguirmos finalmente uma data, porque com doenças e algumas maleitas, mas aqui estamos nós, não é? Pois, E muito nós bem. hoje vamos falar de uma coisa aqui muito bonita que finalmente está a ser mostrada. E este é o livro da nossa Luizinha Galvão chamado Memórias de um Rouxinol. Luizinha, Diz, porquê Memórias de um Rouxinol? olha, memórias de um roxinol, porque para já gosto muito de pássaros. Certo. E depois gosto de escrever poesia no ar. E pôr Poesia um no ar. Ok. depois. E então acho que realmente o nome de roxinol era o mais adequado porque voa. Aliás, o Rouxinol é um passarinho muito especial, certo? Pois, Logo aqui no início do livro, se tu não te importas, eu vou, aliás, no livro, no início não, no fim, tem aqui uma razão que diz Rouxinol porquê? Na sinopse do livro. E diz, por ser uma ave tão icónica, principalmente para os artistas, o Rouxinol ganhou diversos significados ao longo do tempo. Artista é o que a nossa Luizinha é. É obrigada. pintora, é uma mulher de artes plásticas, música, escreve, mãe, avó, professora, quantas coisas tu Sim, fizeste e quantas. etc, etc. Exatamente. Diz aqui que para alguns ele era um equivalente do artista no mundo animal. Já para outros ele servia mais como uma inspiração para a criação da arte, sendo colocado no lugar de uma musa inspiradora. É comum associar a eles algo romântico e a interpretação mais comum é que eles simbolizam a ligação do amor com a vida e com a morte, temática constantemente no mundo das artes relacionada com os roxinóis. Uma explicação para isto é que o som produzido pelas aves é melodioso e cativante e, consequentemente, capaz de trazer a qualquer coração o gosto de ouvir e refletir. E não foi por acaso que eu nesta sinopse escolhi esta descrição de quem, o quê e como é o Rochinol. Porque, Luizinha, tu és efetivamente um Rochinol, certo? Quer dizer, sim, um roxinol. Um roxinol, até porque geralmente tem sempre uma cor muito bonita, são alegres porque cantam. E então, como eu gosto de facto de canções e música, poesia, coisas assim, gosto de ter esse nome de roxinol. Adoro. Muito E obrigada. eu sei também que, e vamos partilhar isto, que no grupo literário Ventos Sábios, Mais Ventos, Ventos Sábios, tu foste batizada com esta alcunha e és chamada como a nossa Rochinol, precisamente porque ao lermos muita da tua poesia, o que nós reparamos é que tu tens uma poesia leve, é como saltitar por entre pedrinhas de um riacho, e é uma poesia que nos põe bem dispostas, que nos coloca numa vibração emocional elevada, e, e daí tu teres sido batizada por nós como o nosso Rochinol. E parece que o nome pegou não só no grupo literário, mas por casa também, certo? Certo. E é a natureza, o roxinol, os rios, o mar, as águas, faz parte do nome de roxinol, gosta de Do nome, do esvoaçar por nome de ele. Rochinol. Sim, Efetivamente, Rochinol, artes, música.
poemas, música, também sei que é uma das tuas grandes paixões, certo? Certo, certo. Como é que esta grande paixão surgiu na tua vida, muito resumidamente? Porque depois eu vou querer que tu nos presenteis com um bocadinho de música. Bom, já sabes que realmente comecei muito nova o estudo da música. E então é uma das minhas paixões. Gosto de tocar, gosto de ouvir música, Uhum. enfim, gosto de todas essas coisas. Faz E parte gostas da de vida, ensinar, certo? muito, Gostas de muito. ensinar a música. Aliás, uma das razões deste livro, aliás, este livro, o Memórias de um Rouxinol, Assim. é escrito muito em memória e homenagem a todas as pessoas que passaram pela tua vida e que marcaram a tua vida com emoções, as crianças, as Com professoras, muito amor os mesmo. poetas, todos isto. E este livro é uma homenagem não só ahm, às tuas conquistas, como também às pessoas que estão contigo. A minha pergunta é: queres partilhar um bocadinho da tua música connosco? Sim, posso Ok, partilhar então vamos ouvir uma música. a Como é que se música, chama a música e porquê essa escolha? a música do sol, Sim, música do sol. Posso? pode sim, senhora. Obrigada. Vamos ouvir. Nada. Ora, muito bem. Com todo o gosto, música para o sol. Ok. E pronto. Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Peço desculpa. A música do sol. Muito apropriado, muito apropriado a esta música que tu nos ofereceste, muito alegre. Eu tenho aqui um poema que, se não te importas, eu vou partilhar e está na página 65 do teu livro. Uhum. O sol espreita. Boa. Caminhei, ainda era escuro.
raios de luz me iluminavam, não sabia onde ia, nem o sítio onde estava. A estrada era longa, de andar estava cansada, nem viva alma no caminho, longa era a estrada. Mas era belo o que via. Tantas árvores tão frondosas, o sol passava entre os ramos, faz nascer o novo dia. Fiz a curva e contra-curva na estrada arborizada, feliz por seguir por ela agora o sol raiado. Pé ante pé caminhei, agora mais descansada, queria que o sol brilhasse, sozinhas fiz-me à estrada. Este poema, por acaso te lembras de quando é que este poema foi escrito? E como foi escrito? Sozinha fiz uma estrada, eh, talvez no ano 21, não. No ano 21. Não, eu não vou dizer assim, eu estou a perguntar se tu te lembras de fazer este poema e como ele aconteceu. Lembro-me, sim, porque os poemas que nós escrevemos geralmente têm sempre uma razão. Tem sempre uma razão E, e um momento. exato. E então, se calhar, eu fiz uma estrada e então lembrou-me de fazer esse poema. Porque, Sozinha fiz uma estrada. há aqui já em conversa com várias pessoas que já te leram e até com a tua filhota e com as tuas netas, há uma coisa que nos surpreende quando lemos este livro, que é como é que uma pessoa que já viveu tanto, que já passou por tanto, já fizemos outro troca comigo, onde já contaste muitas das tuas histórias e hoje certamente contarás mais algumas. Também já estiveste no programa da Celeste, Rádio Limite, onde também partilhamos o teu livro e os teus trabalhos. Como é que uma pessoa que já passou por tanta peripécia, tanta história, tanta dificuldade ultrapassada, como é que uma pessoa escreve com um espírito tão leve? Como é que é o teu processo de escrita? Como é que isto acontece dentro de ti? Ora, bom, as passagens que nós fazemos pela vida têm quase sempre uma razão de ser. Só que nós sabemos que muitas das coisas, passagens que temos são difíceis e nós não vamos realmente fixar-nos nas dificuldades. E então a minha maneira de ser é tornar mais leve o ar, a vida, não ligar tanto a essas coisas mais fortes e pesadas e então escrevo levemente ao ar, à chuva, ao vento. E A pronto, janela, a tua janela a tua janela é um ponto de inspiração. ponho-me à janela a ver os pássaros, as pessoas passarem e depois lembro-me assim, espera, vou fazer este poema e faço. E faz o poema. Luizinha, tu também pintas, e pintas muito bem. Aliás, a capa do teu livro é um quadro teu. Mas nunca aprendi a pintar, Era Rútica. isso que eu ia dizer. Como é que a pintura e esta paixão pela pintura, como é que isto aparece na tua vida? E parece porque é como te digo, quando estou assim um bocadinho mais deprimida e eu pinto aquilo onde gostava de estar, o que gostava de fazer. É por isso que eu pinto muitas vezes relacionado com os rios, os montes, as casas, Sim. porque é por aí que eu gostava de estar, como é a minha vontade, eu pinto aquilo que gosto. Aliás, tu tens um quadro que é a Vila Luísa, É a não é? minha, essa é a minha. Conta uma história. Eu conheço esse quadro, eu já ouvi, já ouvi o quadro da Vila Luísa, e há aqui, tu tens o quadro e o poema, que diz, fala da Vila Luísa. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa história? Porque é este espírito jovem e enternecedor que tu passas para os poemas e para os quadros que eu queria partilhar, porque é isto que podemos esperar do teu livro. A Vila Luísa, o que é a Vila Luísa? Como é que ela nasceu? Se ela existe, não existe? Fala-nos Ora, da Vila Luísa.
Vila Luísa nasceu precisamente por eu ter dificuldade, bastante dificuldade de sair, de passear e de ter e de fazer, e gostar muito das árvores, das flores, dos campos, e como não tenho, eu faço. Certo. Não posso, não tenho, eu faço. E está aqui. Eu não vou mostrar muito. Pois, Não vou mostrar muito porque quero que seja uma surpresa para quem vem. E eu lembro-me quando tu me disseste, olha, esta é uma vila que eu encontrei. Então, nesta vila tu tens uma casa, tens uma igrejinha, tens uma escola, é não é? saber a minha. E depois vai à igreja e depois lá vizinhança, que é para podermos conversar um bocado. Exatamente, eu achei isso curioso. Tu criaste um mundo de ilusão. Portanto, a poesia e a pintura serve para ti como, não vou dizer um escape, mas uma forma de te projetares para um mundo onde podes estar mais feliz, mais bem disposta e o teu mundo ideal. Sim, o mundo, quando o mundo não é, eu faço. Ah, isso é bonito. Quando o mundo não é, eu faço. Muito bem. Eu vou partilhar aqui outro poema que é precisamente o Vila Luísa. E diz: Esta é a Vila Luísa onde gostava de estar. Isto tudo sobre o quadro que tu pintaste. Para onde tu querias fugir, certo? Diz: Era, Esta é era a aí Vila. que eu gostava de estar, e então fui pintando o que eu gostava, onde eu gostava de estar. Ok, então eu vou partilhar. Diz: Vila Luísa. Esta é a Vila Luísa onde gostava de estar. Não há igual no mundo. Assim eu a quis pintar. O belo verde das ramagens que proliferam ali. As casinhas tão juntinhas. Fui eu que as quis assim. Um monte de pureza, com paisagem muito bela, no meio de um belo canto. Eu pintei uma capela. Pintei as casas juntinhas, no meio da natureza, em volta flores branquinhas, para o sítio dar beleza. As janelas não têm trancas, são simplesmente postigos. As portas entradas francas para albergar os amigos. Então, aqui nós vemos e para quem te conheceu como eu conheci, que tive o privilégio, a sorte, a alegria e a aventura de passarmos 2 dias inteiros juntos em viagem, hum, quem lê e quem ouve este poema vê que é precisamente isto. À medida que tu vais andando, vais vivendo, vais apreciando e vais saboreando a vida. Este quadro foi, à medida que foste pintando, foste imaginando um mundo real. Luizinha, nós fizemos uma viagem há pouco tempo, Pois foi, maravilhosa. maravilhosa. Queres falar um bocadinho dessa viagem? Como é que ela aconteceu? Para onde vamos? E estou curiosa, saiu algum poema dessa viagem? Saiu. Ai, que Dessa bom. viagem saíram poemas, saíram coisas maravilhosas. Sim. Paisagens, amizades, convívios. Adorei o convívio na rádio com a Celeste Almeida, uma querida. Uhum. Adorei estar, portanto, nessa conversação, nesse Castradeire. Fui fascinada com as pessoas, a educação, a atenção que têm para conosco. Fiquei realmente apaixonada por Castro Daire. Pelo- E a viagem foi uma descoberta constante. Cada vez que havia uma curva, eu lembro-me de te ouvir dizer: Ai, que tão bonito! Ai, eu pintava isto! Ai, eu Exa- vou fazer um poema! Exato, e fui fazendo, não é? Mas Sim. foi muito gratificante essa viagem. A tua companhia foi espetacular. Em suma, adorei. Adorei ir lá Temos que. e Valeu a pena fazeres um livro para nós termos uma ótima desculpa de fazer a divulgação do autor, trabalhar o autor em viagem e ficamos viagem. num sítio muito bonito e muito acolhedor. Muito Aqui bom. na capa do livro, voltando à capa do livro, que é um Duro. trabalho teu, não é? É um quadro teu. Isto é,
é um quadro feito por ti tridimensional, certo? certo. Queres-nos contar como é que este quadro nasceu? Olha, esse quadro nasceu porque eu gosto muito de subir aos montes e de lá arejar, ver as paisagens, ver o que há, o que está no chão, onde ponho os pés. E então subi o monte, onde havia umas pedras, que é o tal feldspato, que estavam mesmo em pedra no monte. E eu comecei com a unha a lascar e saíam aquelas lascas prateadas. Eu não fui de modas, peguei umas quantas pedras, mesmo pedras, porque eu parti Sim. aquilo, e depois das pedras fiz as lascas. Depois, com uma faquinha, fui fazendo esses traçozinhos nas lascas para parecerem folhas de árvores. E então, exato, isso foi tudo cortado por mim e tracejado, porque isto era mesmo rocha. E eu lasquei e fiz como se fosse uma planta. Adorei. Isto está muito bonito e muito feminino. Ah, tem aqui um toque muito feminino. E sobre isto, e depois deste momento, que foi isso que eu presenciei quando nós viajamos juntas, foi à medida que ias vendo as coisas, tu vais te inspirando na natureza, na música, num passarinho, numa folha que cai. E deste quadro das Pedrinhas da Sortelha saiu também um quadro e saiu também um poema. Posso partilhar? Podes, já faz. As Pedrinhas da Sortelha. De visita à Sortelha, a terra que desconhecia, subi aos seus belos montes para ver o que luzia. Eram pedras que brilhavam quando o sol nelas batia, em que encanto aquele brilho da noite parecia dia. Era feldspato em rocha, das quais tirei um bocado. Das lascas que saíam, com elas fiz este quadro. Adorei aquelas terras com os campos bem tratados, lá até as pedras brilham, e com elas se faz quadros. Era visita na terra, passei o dia inteiro, a convite do casal, amigos, casal Malveiro. Verdade. Preciso. Precisamente. Constantemente um hino à natureza, à amizade, às pessoas, aos convívios, às histórias da tua vida. Luísa, no dia, este mês vai haver um dia especial, certo? Vai Sim, ser o dia, o dia 28 de janeiro. Este livro vai ser a estrela da tarde. Não vai ser, vai ser a estrela da tarde. quer que seja. E que faça, e que faça brilhar. E que brilhe, que faça brilhar e, acima de tudo, que abra corações e que nos dê leveza da alma, como pelo menos eu que li o livro e tive o grato prazer de editar e este teu livro, que foi o primeiro, foi a estreia, um grande marco também para o meu percurso, ao qual eu agradeço. Queres nos contar o que vai acontecer no dia 28? Para que toda a gente saiba. No dia 28, Uhum. De janeiro. no dia 28 de janeiro de 1923, 2023, sim. dia 23, será realmente um dia especial, onde onde vou ver, penso que vou ver pessoas muito amigas de longa data e de há pouco tempo, mas de há pouco tempo para cá, porque tenho muitos amigos, geralmente na escrita, na poesia, e então esse dia vai ser, penso que vai ser dignificante, porque vou, vou espalhar a minha poesia por uma sala, se Deus quiser, enorme, onde estarão gente muito, muito amiga, que eu prezo muito, e estou ansiosa que chegue esse dia.
Este dia foi planeado e está a ser planeado há muito tempo. Muito Foi uma epopeia, digamos. Luísa, bem. eu sei que nós, quando nós queremos publicar um livro e entramos nesta viagem de publicar e partilhar um livro, toda esta vivência, toda a experiência, os processos pelos quais passamos, ah, são uns processos que às vezes não estamos a contar com eles, não é? Eu gostava que tu me explicasses como é que foi para ti o processo de fazeres este livro, de ser composto, o que é que tu sentiste, como é que sentiste, como é que foi fazer este livro para ti? Esse livro, para mim, foi, de facto, uma experiência única, Uhum. porque é nele que estão a grande parte da minha vida. Os melhores momentos estão presentes nesse livro. Por isso é que eu o escrevi e apresentei, porque é uma recordação muito grata de toda a minha vida, quase toda a minha vida. Eh, Houve por- alguma parte, algum ponto no processo do livro que te tenha surpreendido ou que te tenha desiludido ou agradado? Porque as coisas que nós fazemos, os processos novos, novas viagens, nem tudo é bom, nem tudo é mau, mas aprendemos bastante. Houve isso, alguma coisa no processo da feitura deste livro que te tenha surpreendido pela positiva e outra pela negativa? Como é que foi? Se tiveres que escolher um momento bom e um momento menos bom deste processo todo, qual seria? olha, Isto, Rutinha, isto é arriscado para quem fez o livro contigo, eu arrisco-me a ouvir, mas é mesmo aí que nós queremos, é o processo da aprendizagem que nós vamos fazendo uns com os outros quando temos um projeto em conjunto, não é? sim, sim, sim. Eu nesse livro, eh, tudo me agrada. Esse livro, para mim, é tudo belo, porque nele estão, nesse livro está quase toda a minha vida. O meu casamento, os meus filhos de pequeninos, de raiz, os meus familiares são recordações que não têm preço. Até o meu andar de mota. Até o meu andar de moto me fascina nesse livro. Como é que eu fui capaz de me meter em cima de uma moto e andar? Aliás, esta fotografia, eu nem vou dizer onde é que ela está, porque ela surge num ponto muito especial do teu livro. Pois, que é. E eu acho que quando as pessoas caírem, quando os olhos das pessoas caírem sobre esta fotografia e sobre o pensamento ou a frase que nos deixas no fim, hum, vai-nos dizer, eu acho que será no fim do livro que nos vai dizer quem é verdadeiramente a Luísa Galvão, que vai apresentar o seu livro na biblioteca da Câmara Municipal, Biblioteca Central da Câmara Municipal de Almada, que muito simpaticamente entra connosco nesta parceria da apresentação do teu livro, e este local vai ser na Praça da Liberdade, em Almada, certo? A biblioteca Ah, fica na Praça da Liberdade, em Almada. eu E pre- a apresentação do livro começa às 3 horas, às 15 horas da tarde, e terás como oradores e como pessoas a apoiarem-te na mesa Ângelo Rodrigues, Sara Carvalho, Celeste Almeida e eu, Ruth Colasso, que lá estarei com muita honra. Antes de irmos para um pequeno intervalo, vou-te pedir que partilhes mais uma música connosco, pode ser? sim, sim, com todo o gosto. Então Ok? vamos lá. Sim, sim. Obrigada.
Gostaste? Gostei muito, obrigada. Não. Luísa, Terra de vamos lá. Maria. Olha, esta Sim, música é a Terra de Maria. é a Terra da Maria, exatamente. Sabes que à medida que foste tocando, eu fui-me lembrando da nossa viagem. E na nossa viagem nós conversamos muito, aprendemos Que muito, 26 partilhámos anos muito. tinhas. E ainda cantámos uma coisa ou outra, não sei se te lembras, ainda cantarilámos uma coisa ou outra na nossa viagem. Vamos fazer agora um pequeno intervalozinho e já voltamos, está bem? Ok, então até já. Até já. Ora, muito boa noite. Boa noite, Ruth. Boa noite. Aqui estamos nós, Luizinha. Hoje, uma noite muito esperada, depois de tanto tempo de conseguir e depois de conseguirmos finalmente uma data, porque com doenças e algumas maleitas, mas aqui estamos nós, não é? Pois, E muito nós bem. hoje vamos falar de uma coisa aqui muito bonita que finalmente está a ser mostrada. E este é o livro da nossa Luizinha Galvão chamado Memórias de um Rouxinol. Luizinha, Diz, porquê Memórias de um Rouxinol? olha, memórias de um roxinol, porque para já gosto muito de pássaros. Certo. E depois gosto de escrever poesia no ar. E pôr Poesia um no ar. Ok. Pois. E então acho que realmente o nome de roxinol era o mais adequado porque voa. Aliás, o Rouxinol é um passarinho muito especial, certo? Pois. Logo aqui no início do livro, se tu não te importas, eu vou, aliás, no livro, no início não, no fim, tem aqui uma razão que diz Rouxinol porquê? Na sinopse do livro. E diz, por ser uma ave tão icónica, principalmente para os artistas, o Rouxinol ganhou diversos significados ao longo do tempo. Artista é o que a nossa Luizinha é. É Obrigada. pintora, é uma mulher de artes plásticas, música, escreve, mãe, avó, professora, quantas coisas tu Sim, fizeste e quantas. etc, etc. Exatamente. Diz aqui que para alguns ele era um equivalente do artista no mundo animal. Já para outros ele servia mais como uma inspiração para a criação da arte, sendo colocado no lugar de uma musa inspiradora. É comum associar a eles algo romântico e a interpretação mais comum é que eles simbolizam a ligação do amor com a vida e com a morte, temática constantemente no mundo das artes relacionada com os roxinóis. Uma explicação para isto é que o som produzido pelas aves é melodioso e cativante e, consequentemente, capaz de trazer a qualquer coração o gosto de ouvir e refletir. E não foi por acaso que eu nesta sinopse escolhi esta descrição de quem, o quê e como é o Rochinol, porque, Luizinha, tu és efetivamente um Rochinol, certo? Quer dizer, sim, um roxinol. Um roxinol, até porque geralmente tem sempre uma cor muito bonita, são alegres porque cantam. E então, como eu gosto de facto de canções e música, poesia, coisas assim, gosto de ter esse nome de roxinol. Adoro. Muito E obrigada. eu sei também e vamos partilhar isto, que no grupo literário Ventos Sábios, Wise Winds Ventos Sábios, tu foste batizada com esta alcunha e és chamada como a nossa Rochinol, precisamente porque ao lermos muita da tua poesia, o que nós reparamos é que tu tens uma poesia leve
é como saltitar por entre pedrinhas de um riacho, é uma poesia que nos põe bem dispostas, que nos coloca numa vibração emocional elevada, e, e daí tu teres sido batizada por nós como o nosso Roxinol. E parece que o nome pegou não só no grupo literário, mas por casa também, certo? Certo. E é a natureza, o roxinol, os rios, o mar, as águas, faz parte do nome de roxinol, gosta de Do esvozar por nome de ele. Roxinol. Sim, Efetivamente, Roxinol, artes, música, poemas, música também sei que é uma das tuas grandes paixões, certo? certo, certo. Como é que esta grande paixão surgiu na tua vida, muito resumidamente? Porque depois eu vou querer que tu nos presenteis com um bocadinho de música. Bom, já sabes que realmente comecei muito nova o estudo da música. E então é uma das minhas paixões. Gosto de tocar, gosto de ouvir música, Uhum. enfim, gosto de todas essas coisas. Faz E parte gostas da de vida. ensinar, certo? Muito, Gostas de muito. ensinar a música. Aliás, uma das razões deste livro, aliás, este livro, o Memórias de um Rouxinol, Sim, é escrito muito em memória e homenagem a todas as pessoas que passaram pela tua vida e que marcaram a tua vida com emoções, as crianças, as com professoras, muito amor os mesmo. poetas, todos isto. E este livro é uma homenagem não só ahm, às tuas conquistas, como também às pessoas que estão contigo. A minha pergunta é: queres partilhar um bocadinho da tua música connosco? Sim, posso Ok, partilhar então vamos ouvir uma música. a Como é que se música, chama a música e porquê essa escolha? a música do sol, Sim, música do sol. Posso? pode sim, senhora. Obrigada. Vamos ouvir. Nada. Ora, muito bem. Com todo o gosto, música para o sol. Ok.
E pronto. Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Peço desculpa. A música do sol. Muito apropriado, muito apropriado a esta música que tu nos ofereceste, muito alegre. Eu tenho aqui um poema que, se não te importas, eu vou partilhar e está na página 65 do teu livro. Uhum. O sol espreita. Boa. Caminhei, ainda era escuro. Raios de luz me iluminavam, não sabia onde ia, nem o sítio onde estava. A estrada era longa, de andar estava cansada, nem viva alma no caminho, longa era a estrada. Mas era belo o que via. Tantas árvores tão frondosas, o sol passava entre os ramos, faz nascer o novo dia. Fiz a curva e contra curva na estrada arborizada, feliz por seguir por ela agora o sol raiado. Pé ante pé caminhei, agora mais descansada, queria que o sol brilhasse, sozinhas fiz-me à estrada. Este poema, por acaso te lembras de quando é que este poema foi escrito? E como foi escrito? Sozinha fiz uma estrada, eh, talvez no ano 21, não. No ano 21. Não, eu não vou dizer assim, eu estou a perguntar se tu te lembras de fazer este poema e como ele aconteceu. Lembro-me, sim, porque os poemas que nós escrevemos geralmente têm sempre uma razão. Tem sempre uma razão E, e um momento. exato. E então, se calhar, eu fiz uma estrada e então lembrou-me de fazer esse poema. Porque, Sozinha fiz uma estrada. há aqui já em conversa com várias pessoas que já te leram e até com a tua filhota e com as tuas netas, há uma coisa que nos surpreende quando lemos este livro, que é como é que uma pessoa que já viveu tanto, que já passou por tanto, já fizemos outra troca comigo, onde já contaste muitas das tuas histórias e hoje certamente contarás mais algumas. Também já estiveste no programa da Celeste, Rádio Limite, onde também partilhamos o teu livro e os teus trabalhos. Como é que uma pessoa que já passou por tanta peripécia, tanta história, tanta dificuldade ultrapassada, como é que uma pessoa escreve com um espírito tão leve? Como é que é o teu processo de escrita? Como é que isto acontece dentro de ti? Ora, bom, as passagens que nós fazemos pela vida têm quase sempre uma razão de ser. Só que nós sabemos que muitas das coisas, passagens que temos são difíceis e nós não vamos realmente fixar-nos nas dificuldades. E então a minha maneira de ser é tornar mais leve o ar, a vida, não ligar tanto a essas coisas mais fortes e pesadas e então escrevo levemente ao ar, à chuva, ao vento. A E pronto, janela, a tua janela a tua janela é um ponto de inspiração. ponho-me à janela a ver os pássaros, as pessoas passarem e depois lembro-me assim, espera, vou fazer este poema e faço. E faz o poema. Luizinha, tu também pintas, e pintas muito bem. Aliás, a capa do teu livro é um quadro teu. Faz o meu, mas nunca aprendi a pintar, Era Rutica. isso que eu ia dizer. Como é que a pintura e esta paixão pela pintura, como é que isto aparece na tua vida? E parece porque é como te digo, quando estou assim um bocadinho mais deprimida e eu pinto. Eu pinto aquilo onde gostava de estar, o que gostava de fazer. É por isso que eu pinto muitas vezes relacionado com os rios, os montes, as casas, Sim. porque é por aí que eu gostava de estar, como é a minha vontade, eu pinto aquilo que gosto.
Aliás, tu tens um quadro que é a Vila Luísa, É a não é? minha, essa é a minha. Conta uma história. Eu conheço esse quadro, eu já ouvi, já ouvi o quadro da Vila Luísa, e há aqui, tu tens o quadro e o poema, que diz, fala da Vila Luísa. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa história? Porque é este espírito jovem e enternecedor que tu passas para os poemas e para os quadros que eu queria partilhar, porque é isto que podemos esperar do teu livro. A Vila Luísa, o que é a Vila Luísa? Como é que ela nasceu? Se ela existe, não existe? Fala-nos Ora, da Vila Luísa. Vila Luísa nasceu precisamente por eu ter dificuldade, bastante dificuldade de sair, de passear e de ter e de fazer, e gostar muito das árvores, das flores, dos campos, e como não tenho, eu faço. Certo. Não posso, não tenho, eu faço. E está aqui. Eu não vou mostrar muito. Foi. Não vou mostrar muito porque quero que seja uma surpresa para quem vem. E eu lembro-me quando tu me disseste: olha, esta é uma vila que eu encontrei. Então, nesta vila, tu tens uma casa, tens uma igrejinha, tens uma escola, não Essa é? vila é toda minha. E pus lá a igreja, e pus lá vizinhança, que é para podermos conversar um bocado. Exatamente, eu achei isso curioso. Tu criaste um mundo de ilusão. Portanto, a poesia e a pintura serve para ti como, não vou dizer um escape, mas uma forma de te projetares para um mundo onde podes estar mais feliz, mais bem disposta e o teu mundo ideal. Sim, o mundo, quando o mundo não é, eu faço. Ah, isso é bonito. Quando o mundo não é, eu faço. Muito bem. Faço. Eu vou partilhar aqui outro poema que é precisamente o Vila Luísa. E diz: Esta é a Vila Luísa onde gostava de estar. Isto tudo sobre o quadro que tu pintaste. Por onde tu querias fugir, certo? Diz: Era, Esta é era a Vila. gostava de estar, e então fui pintando o que eu gostava, onde eu gostava de estar. Ok, então eu vou partilhar. Diz: Vila Luísa. Esta é a Vila Luísa onde gostava de estar. Não há igual no mundo. Assim eu a quis pintar. O belo verde das ramagens que proliferam ali. As casinhas estão juntinhas. Fui eu que as quis assim. Monte de pureza, com paisagem muito bela, no meio de um belo canto. Eu pintei uma capela. Pintei as casas juntinhas, no meio da natureza, em volta flores branquinhas, para o sítio dar beleza. As janelas não têm trancas, são simplesmente postigos. As portas entradas francas para albergar os amigos. Então, aqui nós vemos e para quem te conheceu como eu conheci, que tive o privilégio, a sorte, a alegria e a aventura de passarmos 2 dias inteiros juntos em viagem, hum, quem lê e quem ouve este poema vê que é precisamente isto. À medida que tu vais andando, vais vivendo, vais apreciando e vais saboreando a vida. Este quadro foi, à medida que foste pintando, foste imaginando um mundo real. Luizinha, nós fizemos uma viagem há pouco tempo, Pois foi, maravilhosa. maravilhosa. Queres falar um bocadinho dessa viagem? Como é que ela aconteceu? Para onde vamos? E estou curiosa, saiu algum poema dessa viagem? Saiu. Ah, Bem, que dessa bom. viagem saíram poemas, saíram coisas maravilhosas. Sim. Paisagens, amizades, convívios. Adorei o convívio na rádio com a Celeste Almeida, uma querida. Uhum. Adorei estar, portanto, nessa conversação, nesse Casterdaire. Fui fascinada com as pessoas, a educação, a atenção que têm para conosco. Fiquei realmente apaixonada por Castro Daire. E a viagem foi uma descoberta constante. Cada vez que havia uma curva, eu lembro-me de te ouvir dizer: Ai, que tão bonito! Ai, eu pintava isto. Ai, eu Exato, vou fazer um poema. exato, e fui fazendo, não é? Mas Sim. foi.
muito gratificante essa viagem. A tua companhia foi espetacular. Em suma, adorei. Adorei ir lá Temos que e valeu a pena fazeres um livro para nós termos uma ótima desculpa de fazer a divulgação do autor, trabalhar o autor em viagem e ficamos viagem num sítio muito bonito e muito acolhedor. muito Aqui bom. na capa do livro, voltando à capa do livro, que é um Do trabalho teu, não é? É um quadro teu. Isto é um quadro feito por ti tridimensional, certo? certo. Queres-nos contar como é que este quadro nasceu? Olha, esse quadro nasceu porque eu gosto muito de subir aos montes e de lá arejar, ver as paisagens, ver o que há, o que está no chão, onde ponho os pés. E então subi um monte onde havia umas pedras, que é o tal feldspato, e que estavam mesmo em pedra no monte. E eu comecei com a unha a lascar e saíam aquelas lascas prateadas. Eu não pus modas, peguei umas quantas pedras, mesmo pedras, porque eu parti Sim. aquilo, e depois das pedras fiz as lascas. Depois, com uma faquinha, fui fazendo esses traçozinhos nas lascas para parecerem folhas de árvores. E então, exato, isso foi tudo cortado por mim e tracejado, porque isto era mesmo rocha. E eu lasquei e fiz como se fosse uma planta. Isto, isto Adorei. está, isto está muito bonito e muito feminino. Ah, tem aqui um toque muito feminino. E sobre isto, e depois deste momento, que foi isso que eu presenciei quando nós viajamos juntas, foi à medida que ias vendo as coisas, tu vais te inspirando na natureza, na música, num passarinho, numa folha que cai. E deste quadro das Pedrinhas da Sortelha saiu também um quadro e saiu também um poema. Posso partilhar? Podes, pois já faz. As Pedrinhas da Sortelha. De visita à Sortelha, a terra que desconhecia, subi aos seus belos montes para ver o que luzia. Eram pedras que brilhavam quando o sol nelas batia, em que encanto aquele brilho da noite parecia dia. Era feldespato em rocha, das quais tirei um bocado. Das lascas que saíam, com elas fiz este quadro. Adorei aquelas terras com os campos bem tratados, até lá até as pedras brilham, e com elas se faz quadros. Era visita na terra, passei o dia inteiro, a convite do casal, amigos, casal Malveiro. Verdade. Preciso. Precisamente, constantemente um hino à natureza, à amizade, às pessoas, aos convívios, às histórias da tua vida. Luísa, este mês vai haver um dia especial, certo? Vai Sim, ser o dia, o dia 28 de janeiro. Este livro vai ser a estrela da tarde. Não vai ser, vai ser a sim, estrela da tarde. quer que seja. E que faça, e que brilhe, e que brilhe, e que faça brilhar. E que brilhe, que faça brilhar e, acima de tudo, que abra corações e que nos dê leveza da alma, como pelo menos eu que li o livro e tive o grato prazer de editar este teu livro, que foi o primeiro, foi a estreia, um grande marco também para o meu percurso, ao qual eu agradeço. Queres-nos contar o que vai acontecer no dia 28? Para que toda a gente saiba. No dia 28, Uhum. De janeiro. no dia 28 de janeiro de 1923, 2023, sim. dia 23, será realmente um dia especial, onde onde vou ver, penso que vou ver pessoas muito amigas de longa data e de
há pouco tempo, mas de há pouco tempo para cá, porque tenho muitos amigos, geralmente, na escrita, na poesia, e então esse dia vai ser, penso que vai ser dignificante, porque eh, vou, vou espalhar a minha poesia por uma sala, se Deus quiser, enorme, onde estarão gente muito, muito amiga, que eu prezo muito, e estou ansiosa que chegue esse dia. Este dia foi planeado e está a ser planeado há muito tempo. Foi uma epopeia, digamos. Luísa, Foi. eu sei que nós, quando nós queremos publicar um livro e entramos nesta viagem de publicar e partilhar um livro, toda esta vivência, toda a experiência, os processos pelos quais passamos, ah, são uns processos que às vezes não estamos a contar com eles, não é? Eu gostava que tu me explicasses como é que foi para ti o processo de fazeres este livro, de ser composto, o que é que tu sentiste, como é que sentiste, como é que foi fazer este livro para ti? Esse livro, para mim, foi, de facto, uma experiência única, Uhum. porque é nele que estão grande parte da minha vida. Os melhores momentos estão presentes nesse livro. Por isso é que eu o escrevi e apresentei, porque é uma recordação muito grata de toda a minha vida, quase toda a minha vida. Houve alguma parte, algum ponto no processo do livro que te tenha surpreendido ou que te tenha desiludido ou agradado? Porque as coisas que nós fazemos, os processos novos, novas viagens, nem tudo é bom, nem tudo é mau, mas aprendemos bastante. Houve Isso, alguma coisa no processo da feitura deste livro que te tenha surpreendido pela positiva e outra pela negativa? Como é que foi? Se tiveres que escolher um momento bom e um momento menos bom deste processo todo, qual seria? olha, Isto, Rudinha, isto é arriscado para quem fez o livro contigo, eu arrisco-me a ouvir, mas é mesmo aí que nós queremos, é o processo da aprendizagem que nós vamos fazendo uns com os outros quando temos um projeto em conjunto, não é? sim, sim, sim. Eu nesse livro, tudo me agrada. Esse livro, para mim, é tudo belo, porque nesse livro está quase toda a minha vida. O meu casamento, os meus filhos de pequeninos, de raiz, os meus familiares são recordações que não têm preço. Até o meu andar de mota. Até o meu andar de moto me fascina nesse livro. Como é que eu fui capaz de me meter em cima de uma moto e andar? Aliás, esta fotografia, eu nem vou dizer onde é que ela está, porque ela surge num ponto muito especial do teu livro. Pois, que é. E eu acho que quando as pessoas caírem, quando os olhos das pessoas caírem sobre esta fotografia e sobre o pensamento ou a frase que nos deixas no fim, hum, vai-nos dizer, eu acho que será no fim do livro que nos vai dizer quem é verdadeiramente a Luísa Galvão, que vai apresentar o seu livro na biblioteca da Câmara Municipal, Biblioteca Central da Câmara Municipal de Almada, que muito, muito simpaticamente entra connosco nesta parceria da apresentação do teu livro, e este local vai ser na Praça da Liberdade, em Almada, certo? A biblioteca Ah, fica na Praça da Liberdade, em Almada. eu E prezo.
a apresentação do livro começa às 3 horas, às 15 horas da tarde, e terás como oradores e como pessoas a apoiarem-te na mesa Ângelo Rodrigues, Sara Carvalho, Celeste Almeida e eu, Ruth Colasso, que lá estarei com muita honra. Antes de irmos para um pequeno intervalo, vou-te pedir que partilhes mais uma música connosco, pode ser? Sim, sim, com todo o gosto. Ok? Então vamos lá. Sim, sim. Obrigada. Gostaste? Gostei muito, obrigada. Não. Luísa, Terra de vamos lá. Maria. Olha, esta Sim, música é a Terra de Maria. é a Terra da Maria, exatamente. Sabes que à medida que foste tocando, eu fui-me lembrando da nossa viagem e na nossa viagem nós conversamos muito, aprendemos Que muito, vi partilhámos paisagens muito. lindas. E ainda cantámos uma coisa ou outra, não sei se te lembras, ainda cantarilámos uma coisa ou outra na nossa viagem. Vamos fazer agora um pequeno intervalozinho e já voltamos, está bem? Ok, então até já. Até já.